Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro e este mês foi um mês que eu decidi ser mais produtivo no que toca ao YouTube, lançar imensos vídeos em tópicos mais focados dentro de produtividade, carreira, falar um bocado sobre os meus últimos investimentos e basicamente qualquer outro tema que as pessoas quisessem que eu falasse. O tema que eu vou falar hoje é sobre imigração, os prós e os contras. Obviamente, para quem não sabe, eu estou neste momento a viver no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e uma das coisas que eu gosto de falar também é sobre a imigração e como é que isso contribui para a minha carreira, as minhas finanças pessoais, e aqui vou falar um bocado sobre aquilo que são os prós e os contras, para que qualquer pessoa que também esteja a ponderar ou queira pensar fazer no futuro, saiba que há sempre dois lados da moeda e há muitas coisas boas, mas também há coisas que devemos considerar e que potencialmente podem fazer com que alguém não queira ir por essa via. Dentro das coisas que eu considero positivas, logo à partida é que quando saímos do nosso país nós vamos ter a oportunidade de explorar outro país. Em alguns casos é por opção, outras vezes é de certa forma obrigado a ter que fazer algo. Eu quero pensar que houve uma imigração, se calhar nos anos 70, 80, que os portugueses eram de certa forma obrigados e que também o nível de escolaridade era bem diferente ao que é hoje em dia. Hoje em dia as pessoas já tomam uma decisão mais informada e ao mesmo tempo as pessoas também já são mais qualificadas. No entanto, nos últimos 10, 12 anos de Portugal saíram cerca de 1 milhão de pessoas. É algo muito impactante para Portugal, que se for preciso neste momento tem 20 e tal % da população a viver fora, mas uma das coisas boas é que quando nós vamos para outro país, estamos a explorar o novo país e estamos a ter diferentes experiências daquilo que estamos habituados no país natal. Depois, outra coisa que é necessário adaptar-nos culturalmente ao sítio onde estamos. Eu acho isso uma coisa muito positiva. Temos que interagir com outras culturas, outro tipo de personalidades, religiões, e acho que isso é tudo bom para formar ou para continuamente formar os nossos valores. Em muitos casos eu consegui perceber que apesar de falar línguas diferentes ou ter uma religião diferente ou uma cor de pele diferente, certos valores são exatamente iguais para um português ou uma pessoa de outro país. Portanto, acho que também essa adaptação cultural e a percepção daquilo que nós vemos das outras culturas, acho que é um ponto positivo. O terceiro ponto positivo aqui, se calhar, aquilo que foi determinante para que eu saísse de Portugal, que tem a ver com a carreira, as oportunidades que temos. Eu não posso reclamar a nível de oportunidades em Portugal, porque eu tinha bastantes, mas uma coisa que eu sempre quis foi continuar a trabalhar para grandes empresas e, acima de tudo, ter um crescimento sustentável a nível profissional, associado também ao salário, que ter imigrado permitiu-me ter um salário bem melhor do que aquilo que eu teria em Portugal, e acho que isso também é um dos grandes fatores que as pessoas procuram quando vão emigrar. Outra coisa é também o facto de a experiência que uma pessoa tem fora de Portugal em diferentes organizações, em organizações maiores ou organizações que estão dispersas em várias geografias, é que depois uma pessoa quando volta para Portugal, essa experiência é algo importante, é algo que as empresas portuguesas também apreciam, perceber como é que as pessoas lá fora ou organizações lá fora estão a trabalhar. Portanto, isto é tudo coisas que vão apenas ajudar-vos profissionalmente. Outra coisa que me ajudou imenso e acho que posso levar isto para o resto da vida é a capacidade de me desenrascar, de certa forma lidar com parte burocrática, seja portuguesa, seja do país em que estou, porque uma pessoa quando vai para outro país tem de certa forma lidar com algumas burocracias, dependendo se estão na União Europeia ou não, pode ser mais fácil ou não, mas é uma coisa que hoje em dia se calhar tornou-me uma pessoa muito mais autossuficiente e neste momento consigo lidar muito melhor com burocracia e
a minha capacidade de desenrascar a nível da vida em geral, posso dizer que melhorou imenso. Depois, em último lugar, se calhar queria falar aqui em melhorar o estilo de vida. Eu posso dizer que eu estava em Braga e depois fui para Lisboa, e eu posso dizer que em Lisboa, se calhar eu estava a partilhar casa, eu estava a ir para o trabalho a demorar uma hora e tal a chegar ao trabalho. Não estava propriamente a ter um balanço de vida-trabalho muito bom, e se calhar, e é isto que também muitas outras pessoas procuram, é que fora de Portugal eu consegui encontrar um equilíbrio muito bom entre a qualidade de vida que tenho em termos de casa, salário, benefícios, e ao mesmo tempo poder usufruir da minha vida pessoal. E isso, sem dúvida, eu considero como uma grande vantagem. Obviamente, nem toda a gente, quando emigra, tem este tipo de condições logo à partida. Às vezes é preciso lutar mais ou menos, mas se calhar também fica aqui uma dica, é que uma das coisas que eu percebi quando uma pessoa emigra é que, se calhar, às vezes emigrar, dependendo do país, emigrar com alguma experiência faz com que as condições que uma pessoa tem vão ser muito melhores, versus uma pessoa que acabou o curso sair imediatamente de Portugal. Mas isto, lá está, cada área é uma área diferente e se calhar algumas pessoas não vão ter essa opção. Dentro aqui dos contras, queria falar aqui logo no número 1, seria deixar a família e os amigos para trás. Como é óbvio, nós somos portugueses, está intrínseco nos nossos valores e está enraizado que uma pessoa gosta imenso da nossa família, dá-se muito bem e gosta muito dos nossos amigos, e que ter que abandonar isso é sem dúvida uma coisa muito má. Tal como eu disse, a imigração há 30 ou 40 anos era bem diferente, porque a perspectiva era ficar fora de Portugal, se calhar havia uma obrigação de ficar fora de Portugal durante muitos anos, décadas e assim, e em termos de viajar não era tão frequente as pessoas irem visitar Portugal. Em alguns casos se calhar iam de um em um ano apenas uma vez, ou de 1 em 2 anos. Portanto, dependendo do cenário, havia muitas pessoas que não conseguiam ir regularmente a Portugal. Hoje em dia isso já é um bocado diferente, e mesmo a nível de tecnologias, de comunicação, é muito diferente hoje em dia. Portanto, o sentimento de deixar para trás a família e os amigos já não é tão significativo como era há 30 anos, mas não deixa de ser uma coisa negativa, e que, sem dúvida, é se calhar o ponto mais negativo que eu vejo dentro desta categoria. Depois, dependendo do sítio onde vão, pode haver discriminação, é preciso ter em consideração isso. Outra das questões, dependendo dos estudos que uma pessoa tem, se calhar a discriminação vai ser maior ou não, e também, dependendo do país, há certas culturas ou certos países em que a discriminação é maior, mas uma coisa que eu posso dizer é que geralmente sempre fui bem recebido, na minha experiência. Nunca tive uma situação em que me senti discriminado de alguma forma. Em certos momentos ajuda a ser europeu, e isso não é algo bom, mas eu só estou a tentar dizer ou constatar um facto, é que por fazer parte da União Europeia ou da Europa, isso em certos casos até ajuda, as pessoas veem-nos com mais carinho ou mais simpatia, mas pessoalmente não sinto isso. Mas, dependendo da situação, vai haver outros países ou outras culturas que se calhar vão ter esse tipo de situações. Depois, como não podia deixar de falar, é a gastronomia portuguesa. Isto é algo que acho que toda a gente sente no coração ou na barriga, que uma pessoa tem que deixar para trás a gastronomia portuguesa. De vez em quando ainda podemos ter ou saborear algo parecido, pode haver um ou outro restaurante português, mas isto também pode ser um pró, porque há aqui, se calhar por estarmos noutros países, conseguimos aproveitar o tipo de gastronomia, mas a portuguesa é a melhor cozinha do mundo, e então se calhar eu considero isto como um contra. Depois, aqui, como falei da parte de saber desenrascar, também há a parte em que efetivamente temos que levar com os processos burocráticos, e tal como eu disse, dependendo de se é a União Europeia ou não, pode ser mais problemático
Outra coisa que eu percebi a sair da União Europeia é que há imensos benefícios associados que uma pessoa nem pensa. Há certas coisas que já levamos ou já consideramos como uma coisa natural, em muitos casos não é. Eu posso dar aqui o exemplo que eu estava a visitar aqui um país ao lado que faz parte de uma zona comunitária, vamos chamar assim, tal e qual a União Europeia, mas é aqui no Médio Oriente. E na altura eu levei apenas o meu cartão de cidadão daqui e não sei porque assumi que se eu sou ou tenho um visto de residência aqui e este país faz parte deste grupo de países que cooperam, eu se calhar posso entrar no país sem precisar de um passaporte. No entanto, na fronteira rapidamente percebi que não foi possível. Mas o que é que eu quero dizer com isto? É que uma pessoa, quando está a viajar dentro da Europa, quando está se calhar a passar de um país para o outro, há certos processos que, por estarmos dentro da União Europeia, tudo é simplificado. Ou por exemplo a carta de condução, a poder guiar, etc. Essas coisas são muito mais facilitadas se estivermos dentro da União Europeia. Enquanto fora, há a possibilidade de termos que interagir com vários serviços, pode ser dispendioso e isto sem dúvida é um contra. Dependendo do tipo de cargo que nós vamos ocupar, e lá está, isto tem tudo a ver com o nível de estudos e qualificação, quando uma empresa estrangeira, por exemplo, pode estar a contratar ou nos obriga a emigrar, é que vai haver empresas que sem dúvida vai acontecer em muitos casos que vão explorar, principalmente por uma pessoa ser imigrante, vão se aproveitar pelo facto de uma pessoa por vezes pressentir que não temos o nosso direito, e por isso é que é importante, mesmo quando imigramos, ter ver exatamente quais é que são os nossos direitos e deveres, não é só os direitos, e que depois facilitem na parte de integração e faz com que depois não sejamos explorados, mas sem dúvida vai haver momentos em que se calhar pessoas vão ter que se calhar não, ficar calados porque estamos naquela posição de se dissermos alguma coisa se calhar a empresa vai nos despedir e nós ficamos sem o nosso visto de residência, depois torna-se tudo mais complicado, por isso isto também pode acontecer. Por último, queria falar aqui da barreira linguística. Como é óbvio, vai haver pessoas que vão emigrar para sítios onde não se fala português, onde se calhar também não se fala inglês, e aí é necessário um estudo e aprendizagem da língua local. Pessoalmente, eu emigrei para um sítio onde o inglês é utilizado como língua oficial, o que é um benefício inacreditável, e isto eu acho que facilita tanto na integração, tanto no meu trabalho, tanto nos serviços, por não ter aqui a necessidade de ter que falar outra língua que seja mais difícil de aprender. Acho que facilitou bastante a tarefa de emigrar, mas em alguns casos vai ser um grande problema, por isso acho que é importante perceber exatamente qual é que vai ser o nível de proficiência do idioma e sem dúvida em muitos casos vai ser um grande contra. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado. Os próximos vídeos vou tentar falar aqui sobre o que é emigrar, ou neste caso vir viver para o Dubai, e algumas dicas se vocês também estão a pensar nisto. Se têm algum comentário, deixem aqui em baixo, vou tentar responder, e não se esqueçam de deixar o gosto e subscrever ao canal. Até ao próximo vídeo.